Olá, buscador da Super Saúde, querido e querida participante deste Congresso da Super Saúde, abordando o tema de curar doenças. Você já ouviu várias vezes que nós, quando falamos em cura, nós estamos falando em remissão completa, em eliminar os sinais e sintomas de doenças. Vocês já viram várias doenças e hoje nós vamos ver uma doença difícil de curar, de ter a remissão completa. Uma doença que tem uma origem autoimune, a asma. Será possível eliminar completamente os sinais e sintomas da asma de uma forma definitiva? Para isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Ângela Xavier, uma pessoa maravilhosa que tem uma vivência muito grande em ajudar pessoas a resolver problemas de saúde. Obrigado, Ângela, pela tua disponibilidade em participar deste congresso da Super Saúde. Obrigada também pelo convite. É sempre um prazer estarmos ajudando, colaborando para trazer o máximo de informação possível, né, para que as pessoas possam tomar as suas decisões do lado do que é melhor para elas, né? Então, vamos começar, Ângela. Por que as pessoas desencadeiam doenças autoimunes, doenças como asma? No meu modo de ver, não só as doenças autoimunes, né, como vamos generalizar, né? Todas as doenças autoimunes não seria diferente. A base, para mim, é o desrespeito às leis naturais que regem o funcionamento do nosso organismo. Nós temos um universo que é regido por leis. E essas leis, elas precisam ser obedecidas. Toda lei, quando transgredida, quando pisada, quando desconsiderada, ela vai trazer consequências. E não é diferente em relação às leis de saúde, essas leis que regem o funcionamento do nosso corpo. Uma vez que você transgride, as consequências virão, inevitavelmente virão. E as doenças autoimunes também acontecem dessa forma também, né? Todas as demais doenças. A questão da asma, ou vamos falar um pouquinho assim, mais generalizado da doença autoimune como um todo, né? A gente vê que em quase todas as doenças o fator genético ele é mínimo. E o fator genético ele vai manifestar com mais evidências se ele for alimentado, vamos dizer assim. Se as leis continuarem sendo desrespeitadas, ele vai agravando. As doenças autoimunes, elas são doenças do desequilíbrio do sistema imunológico, né? Nosso sistema imunológico é um sistema de defesa que precisa ser ativado, mas nas doenças autoimunes, eles são ativados de forma errada e começam a agir contra o próprio organismo, né? Contra as nossas próprias células. Por algum motivo, o sistema imune, as células de defesa deixa de reconhecer uma estrutura natural do nosso corpo e começa a atacar como se fosse um inimigo, né? Então, fica exacerbada essa função, né? E as doenças em que o sistema imunológico também está deprimido. Então, no caso das autoimunes, eu vejo que são vários fatores que acontecem aí, né? Existe o fator emocional, que quase nem sempre é considerado, e é muito importante a gente conversar com a pessoa a respeito da doença autoimune. Quando eu estou conversando com alguém, com algum cliente, eu sempre pergunto, quando foi aquele primeiro episódio, e o que aconteceu de importante emocionalmente falando? Então, quase sempre existe algum problema emocional que desencadeou aquela primeira crise e que o problema emocional não resolvido continuou trazendo as demais crises, né? Até chegar em sintomas assim visíveis, né, da doença. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, abordar a questão. Eu tenho uma dúvida de cima disso aí.
as pessoas têm uma tendência de dizer assim: ah, foi naquela briga com o meu marido. Estou inventando uma coisa assim. Mas ela já não tinha antes falhado em não cumprir com as leis naturais e estava com o corpo predisponente para que isso acontecesse? Sim, sim, com certeza. Desrespeitos já vinham acontecendo. O problema emocional foi uma gota d'água, um ponto que aflorou o problema. Mas eu coloco esse como um motivo, de repente, para desencadear um problema que, de repente, já estava sendo alimentado, sim, lá por trás. Por exemplo, a questão do sistema imunológico, ele desequilibra a sua função, principalmente quando ele está muito intoxicado, quando o corpo está muito intoxicado. Então, o corpo muito intoxicado, eu vejo que o sistema imunológico, ele sofre muito com isso. E aí começa vários problemas de saúde em decorrência desse sistema que está intoxicado e não consegue trabalhar. Um órgão, quando ele está muito sujo e tudo, ele fica meio que emperreado, ele não consegue trabalhar direito. Então, é o caso das doenças autoimunes. Até há pouco tempo, eu estava vendo um livro, umas pesquisas recentes na China e também nos Estados Unidos, pesquisas agora acho que 2017, eles falando a respeito do diabetes tipo 2, aliás, tipo 1, que é o autoimune, tipo 1, e eles colocaram lá que o desencadeador era aminoácidos do leite, polipeptídeos que não se desgrudaram devidamente, não soltou os aminoácidos para formar uma nova proteína no organismo da pessoa, e aqueles aminoácidos que o corpo não conseguiu metabolizar, porque o organismo realmente não consegue metabolizar leite mais, né? Nem caseína, nem lactose, nem nada. E nesse caso, a proteína do leite mal metabolizada deixou polipeptídeos ali grudadinhos, aminoácidos grudadinhos pelas ligações. E aí, isso fez com que o sistema imunológico começasse a reconhecer isso como um corpo estranho. Uhum. E eles, então, fizeram pesquisas retirando leite de várias crianças e adolescentes que estavam com diabetes tipo 1, e eles viram uma melhora muito grande em pouco tempo. E depois que eles prolongaram a desintoxicação do sistema imunológico, houve uma reversão total dos sintomas, inclusive com a retirada da insulina. Mas, Ângela, tu abordou um tema que pouca gente aborda aqui, né, no nosso meio. Existem leis naturais que, se a gente não cumpri-las, a gente manifesta doenças. Quais são essas leis? Por exemplo, eu vou citar um exemplo que é básico. Na nossa boca, quando nós colocamos o alimento na boca, nós temos as papilas gustativas que são capazes de reconhecer que tipo de alimento é aquele, se tem mais carboidrato, se tem mais proteína, se tem mais isso, se tem mais aquilo. Então, isso é uma lei natural que é acionada assim que a gente coloca o alimento na boca. O cérebro é informado e ele já vai comandar a produção de saliva e de enzimas. E essas enzimas, por exemplo, a pitialina vai ser liberada principalmente se a pessoa estiver comendo carboidratos. Então, se ela come aquele carboidrato, o cérebro sabe, vai ter que ter pitialina, vai ter que ter enzima apropriada, que vai agir num pH apropriado, um pH próximo do alcalino. E aí a pessoa come aquele carboidrato tomando um suco, às vezes até um suco ácido. Então, o que vai acontecer? Ela não vai mastigar o alimento direito, não vai produzir saliva suficiente, não vai ter enzima suficiente. Então, ela impediu que o organismo dela desse uma sequência natural no cumprimento daquele dever fisiológico que o corpo sabia, respeitando a lei fisiológica do corpo. Então, a pessoa pecou aí, ela
pisou na lei, ela transgrediu a lei quando ela botou um líquido junto, o líquido impediu a produção das enzimas. Se foi um líquido ácido, o pH era alcalino, era próximo do alcalino, aí ela acidificou o meio, aí também impede a ação suficiente daquela enzima. Então, são pequeninas, ou às vezes até grandes leizinhas, que quando transgredida vai causar um efeito dominó, vai derrubar um dominó e o efeito lá na frente pode ser uma doença séria e grave. Essas pequeníssimas regras que fazem parte da lei natural de uma alimentação saudável é muito, muito interessante a gente ficar pensando nisso. Essa que tu falou agora, de não diluir a saliva e o suco digestivo com qualquer tipo de líquido, mesmo com água, contraria todos os hábitos de alimentares que a gente vê por aí. As pessoas, a gente vê nos restaurantes, as pessoas comendo sempre com uma bebida junto. Que outras leis naturais você já mapeou que geram problemas de saúde? A má combinação alimentar, né? Nesse caso que eu citei, o carboidrato com um líquido ácido. Não combina, o carboidrato vai ser digerido no meio alcalino. Então, está aí uma questão que é importante, né? O ácido não combina com o doce, com o carboidrato. E isso causa fermentação, e a fermentação vai desencadeando um monte de outros problemas. E quando combina carboidrato com proteína, proteína precisa do meio ácido, carboidrato meio alcalino. E ninguém respeita essa regra, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa come uma proteína junto com outro alimento, porque com carboidrato, quando o carboidrato é complexo, na verdade, ele também vai sofrer, porque ele tem aminoácidos ali, ele também vai precisar. Só que a ordem com que a gente come, por exemplo, vou citar uma outra lei também que eu acho interessante, que nem sempre é respeitada. Comer o alimento cru primeiro. Comer o alimento cru primeiro, a gente pensa que o alimento chega no estômago e o estômago vai trabalhar igual um liquidificador, né? E não é bem assim, né? Nosso estômago, ele forma um C invertido, né? E na curvinha lá embaixo, no finalzinho do estômago, depois já começa o duodeno ali. Quando nós comemos o alimento cru primeiro, ele vai para lá, vai ficar mais pertinho do esfíncter, mais pertinho da portinha ali para sair. Então, se você comeu de entrada os alimentos, vamos supor, vamos falar das frutas doces no de jejum. Você comeu as frutas sofreram quase que 40% da digestão na boca, foi para lá, porque logo que ela for para o duodeno, ela também vai receber as secreções pancreáticas também mais alcalinas para finalizar a digestão, para seguir para o resto do intestino delgado. E aí, o alimento cozido, que geralmente vai ter proteína, vai ter cereal, vai ter outros elementos que precisa de uma digestão num meio mais ácido, que é o fundo ali do estômago, aí vai ficar o alimento ali, sendo trabalhado até que a proteína receba aquele ácido, desgrude as ligações dos aminoácidos, etc. e tal, para liberar esses aminoácidos para ficar mais fácil a digestão quando passar pelo duodeno e seguir para frente. Perfeito, Ângela. Então, a alimentação, existem regras que estão dentro de leis naturais, e se a gente quiser entender melhor isso, nós temos que imaginar a nossa história ancestral, toda a nossa história antropológica que nos trouxe até aqui. Mas, além da alimentação, existem outras leis naturais que, se a gente vacilar, a gente fica doente? Sim, tem leis, eu diria que tem as leis básicas, porque, na verdade, a gente viu aí que forma um leque, né? Até agora, a gente só falou de uma leizinha que seria a alimentação saudável e tomada de maneira correta. Essa seria uma. Viria aí, em sequência, viria o exercício físico, que eu sei que você preza muito isso, né? Eu também. O exercício físico é uma lei natural incrível.
eu falo que Deus não nos fez robôs, é juntas, músculos, nervos, tendões para movimentar. O próprio coração que nos mantém vivos é um músculo, e todo músculo precisa de exercício para ele ficar forte. Então, a manutenção da vida com qualidade é impossível se a pessoa ela vai ser doente pro resto da vida se ela não considerar que o exercício é importante. Então, é uma lei importantíssima, como todas as demais, porque elas agem em sincronia, né? Uma ajudando a outra. O próprio estômago tem 3 camadas musculares diferentes, né? Então, a gente precisa estar fazendo a coisa da maneira correta, respeitando todas essas leis. Uma outra também que eu acho muito importante, que infelizmente também é muito pisada, é a questão do repouso, do sono. Sono com qualidade. Isso daí também é básico, né? Diz Shakespeare que o sono é o festim da vida. Então, quer dizer, dormiu mal, dormiu tarde, luz acesa, sem oxigenação adequada no quarto, tudo isso vai bagunçar com o seu dia seguinte. Vai alterar o humor, vai alterar o metabolismo, vai alterar a memória, enfim. Então, são leis que elas precisam ser cumpridas para que o todo aconteça. Aí depois tem também a respiração, que a gente pouco importa com ela. A gente não presta atenção se a gente está respirando do peito para cima, se o ar está indo até na base do pulmão. Não fazemos exercícios respiratórios também. Quando estamos exercitando também, às vezes não cuidamos bem da respiração. E a respiração sem oxigênio não tem vida. Então, esse também é um outro elemento importantíssimo que a gente precisa cuidar, precisa prestar atenção. Então, são leis básicas, né? Ficando na respiração, você recomenda que as pessoas parem várias vezes por dia para fazer exercícios de respiração ou faz a respiração dentro das tarefas do dia a dia? Se ela começar a exercitar, se ela parar uma vez por dia só e ela for acostumando, ela vai começar a prestar atenção que quando ela estiver sentada lá no sofá lendo um livro, se ela parar um pouquinho, ela vai prestar atenção que ela está respirando corretamente. Por quê? A prática leva ela a ter a noção de que ela precisa respirar correto e como é uma coisa tão vital que Deus nem deixou para a gente fazer por nossa conta. Ele nem deixou, porque ele saberia. E se ela esquecer de respirar? Não, eu vou fazer isso como uma coisa automática. O pouquinho que ela respirar, ela já vai se manter viva. Porque se eu deixar para ela, ela vai esquecer e vai morrer. Né? Perfeito. Mas com a prática, a pessoa ela começa a automaticamente fazer a coisa correta. É igual o bebezinho. Quando ele nasce, a gente vai perceber que ele está respirando, ele está mexendo o diafragma, ele está mexendo, né, respirando com o abdômen. E depois de adulto, a gente parece que esquece disso, né? Muita preocupação, muito estresse, parece que esquece. Mas aí a gente volta a respirar como o bebezinho, que não fez esforço nem exercício respiratório para isso, mas que respirava corretamente. Naturalmente, né? A prática leva a coisa acontecer naturalmente. Tem mais alguma outra lei para não ficar doente? Sol, né? Tomar sol, a luz solar também é importante. Quando eu começo a analisar assim a estratégia de Deus, colocar o sol numa posição em relação à Terra para manter esse planeta do jeito que ele é, né? O planeta após o Sol, mais próximo do Sol, logo após a Terra, ele é incandescente. E o planeta posterior à Terra, mais distante do Sol, é gelado. Então, veja, a Terra foi estrategicamente colocada. Então, o Sol, ele rege o dia, a noite, né? A Lua e as estrelas regem a noite. E aonde estaria aí o efeito sobre a nossa saúde do Sol? Porque quando a gente pensa em Sol, a gente pensa em vitamina D. E a gente esquece de uma coisa importantíssima em relação à nossa digestão.
O sol, governando o dia, ele ativa o nosso metabolismo para que a gente tenha uma boa digestão. Quando o sol se põe à noite, o nosso metabolismo cai. E aí nós teremos dificuldade digestiva. Então, veja, ele realmente governa. Então, a gente precisa respeitar isso, não comer pesado à noite, né? Fazer refeições em que o corpo possa descansar também, né? Durante a noite, porque a noite foi feita para isso, né? Que é a outra lei natural, né? Descansar, que a gente já mencionou. Então, uma vai dependendo da outra. Se você come bem, por isso que a gente tem que comer bem de manhã, na hora do almoço, para na janta o corpo não cobrar, as células não cobrarem comida e você ter domínio também para não ter que ficar comendo e pesando seu estômago à noite quando as células estão de portinha fechada. Vou dormir. 100 trilhões de células lá querendo descansar e você botando comida para elas trabalhar. Eu falo que o cérebro e o estômago ficam a noite inteira brigando um com o outro. O estômago, cérebro, me ajuda a trabalhar. E o cérebro, não, me deixa descansar, já trabalhei tanto hoje. Não, cérebro, me ajuda. A noite inteira. Aí a pessoa acorda cansada. Não sabe por quê. Acorda mal-humorada, porque o sono também não teve qualidade. Então, comer à noite atrapalha, ou uma leizinha aí, comer à noite atrapalha a qualidade do sono. E o sono de má qualidade vai atrapalhar a qualidade do dia da pessoa. Falando em comida, jejum é uma lei natural, uma lei de Deus, ou foi o homem que inventou? O jejum é tanto uma lei natural que existe um capítulo inteiro na Bíblia falando sobre o verdadeiro jejum. Isaías 58, o capítulo inteirinho está falando sobre o jejum. E ele aborda o jejum como um processo de cura. O verso 8 diz que com o verdadeiro jejum acontece uma cura rápida. E o verso fala assim, e a cura brota apressadamente. E o verso 11 diz que os ossos estão fortalecidos. Então, quer dizer, cura a osteoporose. Fortalece os ossos. Interessante você fazer citações de grandes profetas. A cura acontece rapidamente. É o que a gente observa, né? Demora mais para ficar doente do que para curar uma doença. Então, me falam assim, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma asma grave, que usa bombinha sempre que sobe qualquer escada, pode ter esperança de eliminar completamente esse sintoma de falta de ar? Pode sim. Por quê? Ela vai começar, ela precisa ser orientada para ela entender as causas básicas, né? Isso que nós fizemos agora, né? E isso começando também pela alimentação, né? Ver lá os alimentos que causam alergias, né? Que faz com que o sistema imunológico haja dessa forma agressiva, são os alimentos, os primeiros que precisam ser eliminados da dieta dessa pessoa. Todos os alimentos que aumentam, por exemplo, como a asma afeta o sistema respiratório, esse sistema respiratório ele não pode ser alimentado com substâncias, com alimentos que vão ativar ele a trabalhar mais na produção de muco, por exemplo. Então, tem alimentos como leite derivados, o trigo, que são alimentos que aumentam a produção de catarro. Se aumentar a produção de muco, vai complicar a asma, porque é muito trabalho e, além de congestionar as vias, os sintomas vão ficar mais aflorados, né? E a pessoa não vai conseguir sair dessa crise. Então, quase que uma obrigação tirar esses alimentos, entre aspas, alergenos. Se quiser ser curado, é aquilo. Quando Jesus curava, ele falava, vai e não peques mais. Então, eu falo, vai e não coma mais. E alimentos ultraprocessados que usam substâncias químicas, precisa ser tirado ou pode comer de vez em quando? Eu não gosto dessa história de vez em quando, não. Para mim, precisa ser tirado.
De vez em quando, o que vai acontecer? Como existe uma informação genética naquele problema de saúde, quando ela comer, aquele alimento vai acionar aquela informação genética e vai desencadear a crise. Então, para mim, é em qualquer tempo. Não, tirou, tem que tirar, porque pode acontecer do retorno da crise, né? Do problema. Então, o processo é um processo permanente. Permanente. E não é só o caso da asma. Toda cura. Às vezes os clientes perguntam assim, doutor, eu vou seguir essa dieta só até eu ficar boa e tal, depois eu posso comer meus alimentos normal? Eu falei, pode, se você quiser a doença de volta. Porque se aquele desrespeito em relação à alimentação, aquele desrespeito às leis naturais, desencadeou a doença, vai desencadear de volta, mãe. Claro. Né? Então, é definitivo, é uma mudança definitiva. E o paciente com asma que tem dificuldade para respirar em qualquer esforço, ele pode fazer exercício? O exercício é importante na cura da asma? Com certeza. Vai ter que ver um exercício, né, seguindo a condição física dele. Mas ele precisa começar, nem que seja... Eu falo, você dá conta de caminhar. Eu já falei para clientes meus, você consegue caminhar 5 minutos dentro de casa, segurando nos móveis? Se você dá conta, marca um horário no dia, coloque roupa adequada e comece a fazer. Ah, não dou conta de 5 minutos, doutor. Eu falei, tenta 3. Quando for amanhã, vê se consegue os 5. Depois da manhã, vê se consegue mais. Mais. Porque ele vai adequando e ele vai melhorando, e melhorando ele vai aumentando o tempo de exercício, a intensidade do exercício, se for o caso. Mas precisa, porque existe também uma informação genética nesse sentido também, né? Como todas as coisas no nosso organismo, né? Tudo é regido pelos genes. Então, só da pessoa, ela que pensou, vou botar meia, tênis, uma roupa adequada e tal, o organismo já, uau, meu dono vai exercitar, maravilha. Então já começa. E se ele fizer o exercício olhando no espelho, vendo o movimento, isso também vai mexer com o sistema dele lá interno. Então, precisa sim, nem que seja pouquinho, devagarinho, mas ele precisa começar a tentar. Tanto que não tem exercício aí, encher balão, fazer isso, fazer aquilo, né? Tanto o exercício respiratório quanto o exercício físico, ele precisa ir adequando isso no processo de cura. Todas as leis precisam entrar em harmonia, ainda que seja devagar em alguns aspectos por causa da condição física da pessoa, mas ela precisa entender que aquilo faz parte da lei natural e que a cura vai chegar, né? Que a remissão vai chegar no momento, né? Quando tudo estiver adequado e em condições do corpo reagir cada vez melhor, vai acontecer. Nós falamos sobre a respiração consciente, a respiração completa usando o abdômen, mas eu deixei passar um assunto importante, a meditação para controle da mente do estresse ajuda na cura da asma? Olha, essa questão da meditação, para mim, ela é diferenciada. Eu acredito que é necessário. Eu medito, porém, eu medito na palavra. Eu medito na palavra. Eu busco em Deus, na palavra de Deus, uma compreensão. Todos os dias, na minha madrugada, eu acordo e vou para uma leitura meditativa ou para textos da Bíblia, sempre uma leitura meditativa à parte, e depois mais alguma leitura em cima da palavra. Não creio, também não sei como funciona, também não vou criticar, porque eu não entendo, eu vou falar de uma coisa que eu não entendo. Mas alguns tipos de meditação aí escapa a minha compreensão. Então, a minha forma de meditar é essa, é na palavra. Agora, outros meios
eu acredito que funcione também, porque a pessoa meio que dá uma desconectada ali da realidade dela, né? Mas eu acho importante a meditação, sim. É, a ciência está usando muito o termo mindfulness, né, que é atenção plena, porque é que ajuda a controlar a mente e diminuir a produção de cortisol. Mas tudo que controla a mente, tudo que baixa a tensão, claramente ajuda. Nós também Sim. não falamos sobre um outro assunto. É importante usar algum suplemento ou se ter uma alimentação perfeitamente saudável, dispensa o uso de suplementos? Às vezes eu vejo que o suplemento, em vários casos, o suplemento é necessário. Por quê? Porque a pessoa vem ali vários anos com uma alimentação deficiente, né, com um estilo de vida deficiente. Então, provavelmente está faltando elementos nutritivos, minerais específicos, porque as vitaminas e os minerais, eles agem na regulação dos hormônios, na regulação dos órgãos, né? Por isso eles são chamados reguladores, porque eles vão regular. Se tiver faltando esses elementos reguladores, não vai funcionar a regulação, né? Por exemplo, eu costumo dizer que cada órgão tem um ou dois ou três troninhos em que senta ali um mineral. Na tireoide, por exemplo, senta o iodo. Então, na falta do iodo, ou no excesso de iodo, mas vamos falar de falta, né, de deficiências, aquele órgão não vai trabalhar bem, não tem um reizinho sentado ali para comandar as funções. Então, às vezes é necessário, e às vezes a pessoa foi tão longe, o problema agravou tanto, que ela precisa suplementar para ela vir para o equilíbrio, para a alimentação, o estilo de vida saudável, dali para frente, dar conta do recado. São Eu não muitas. digo para ela suplementar para o resto da vida. Não, ela vai suplementar enquanto houver necessidade. Não havendo necessidade, para. São muitas informações que as pessoas precisam ir em busca também. Não dá para a gente fazer um curso de cura da asma aqui em meia hora. Mas Verdade. eu quero deixar claro para quem está assistindo. Você já teve algum paciente que fez exatamente tudo que você mandou, que foi extremamente disciplinado e não conseguiu curar a asma? Olha, quando a pessoa é disciplinada, faz tudo certinho, a cura brota. É Isaías 58, verso 8. A cura brota apressadamente. Apressadamente. Como você falou aí agora há pouco, que a doença, como o nosso corpo foi feito para viver, a doença demora a aparecer. Por exemplo, antigamente, quando o estilo de vida não era tão assim industrializado, levava 40, 50 anos para a pessoa ter uma artéria importante entupida, né? Uma arteriosclerose. Quando a pessoa começava a ter pressão alta, era quase sempre por causa disso. Hoje não, hoje existem vários outros motivos, né? Mas ela levou 40, 50 anos para ter aquela arteriosclerose. Agora, quando ela muda os seus hábitos, ela pode ter a reversão dessa artéria entupida, a reversão em 2 meses. Então, olha como a cura brota rápido. É muito rápido, eu acho muito rápido. Leva 10 anos para formar um tumor canceroso, um tumor. 10 anos, caramba, 10 anos. E eu já tive clientes que com 6 meses, 8 meses, 1 ano, já estavam completamente com os exames negativados. Então, é possível, não só a asma, como o câncer e tantas outras doenças ditas sem cura, pode acontecer, sim, uma remissão total com a obediência, né, e a sequência desse estilo de vida saudável. E um tratamento talvez adequado mais no período mais crítico do problema, e aí é a vida que segue. Então, eu tive aqueles que são obedientes, olha, rapidinho eles estão felizes da vida, porque o problema, não, nunca mais. Teve um caso
de uma criança que ela teve, ela começou o tratamento, ela ainda estava tendo crises bem frequentes, com o tempo as crises foram espaçando, até desaparecer, até não ter mais crises. Então, a cura, ela vai acontecendo e não, só se voltar atrás, para a doença voltar. Enquanto nós começávamos, você me fez uma afirmação que ficou aqui pendurada atrás da orelha. Nós nascemos para viver eternamente. Nós nascemos para ser imortais? Explica um pouquinho melhor isso. Não, nós somos mortais. Ah, tá, o eternamente não é imortal. Nós somos mortais. Mas quando Deus nos fez antes do pecado, não existia a morte. Ele fez uma estrutura para viver muitos e muitos anos. Tanto que a Bíblia relata pessoas que viveram até 1000 anos, 930. Adão viveu até 930 anos. Então, era para viver eternamente. O pecado trouxe a mortalidade. A desobediência trouxe a morte. E hoje, a desobediência traz a morte. Nós somos mortais. E só vamos ter vida eterna novamente quando Jesus voltar. Quer dizer, se eu não pecar mais, eu posso ser imortal? Não. Não, porque você não consegue não pecar. Só de falar, eu não peco, você já está pecando, porque nós não somos, nós só vamos ser transformados em pessoas que não vão pecar mais na volta de Jesus. Quando os mortos ressuscitarão perfeitos e os vivos serão transformados para um corpo, uma vida imortal, para a vida eterna. Só na volta de Jesus essa imortalidade acontecerá. E iremos com esse físico, nada de espírito, alma, não. Brilhante, Ângela. Ângela, gostaria que você, agora eu estou terminando todas essas entrevistas com um pedido. Eu gostaria que você abrisse teu coração e mandasse uma mensagem que impactasse o coração de todas as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir essa entrevista. Eu não sei, né? De muitos que estão ouvindo, provavelmente tenha muitas pessoas com problemas de saúde ou propensa a tê-los. Eu quero que vocês acreditem. Existe uma solução. Existe uma solução. Pode ser que essa solução... eu creio numa solução definitiva, porque, para mim, toda cura vem de Deus. E ele te coloca, a gente te coloca esses profissionais que têm vindo falar aqui, né, o doutor Uronal, eu que temos aí, mostramos para as pessoas o caminho da cura. O caminho da cura é o caminho do respeito a essas leis naturais. Então, a gente coloca vocês no caminho da cura, e quem vai processar essa cura é Deus, através da sua obediência, do seu cuidado. Então, creia, Deus pode todas as coisas, mas Ele não fará sem o seu consentimento, sem a sua ajuda. Então, colabore com Ele, que o processo vai acontecer. Brilhante. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Um grande abraço, uma super saúde para todos. E para você, Ângela, meu abraço muito especial pela tua gentileza. Falou. Outro abraço para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.